Olá, o Entrevistas dessa semana tem como convidado o padre e missionário Newton Boni. Seja bem-vindo, padre. Fábio, muito obrigado. É uma grande honra poder participar desse momento de evangelização e estou muito feliz, por dar a minha contribuição e as pessoas que, por meio de você, buscam também um sentido para a vida, um sentido para a fé. Então, um agradecimento que eu faço a você nesse momento. Obrigado. Obrigado. E o tema dessa semana é a espiritualidade cristã e a família. Isso é um tema muito importante, né, padre? Sim. Na verdade, é um tema emergente. É um tema que faz parte da nossa vida e, sobretudo, no momento em que a família está passando por um processo tão delicado, tão difícil, de crise mesmo, eu acredito que retomar o tema da espiritualidade junto na família, para a família, nos faça também perceber qual que é o nosso papel como cristãos no mundo, uma vez que a nossa identidade é uma identidade de família. Como que o senhor tomou gosto por esse tema? Poderia até acrescentar essa questão vocacional. Bem, eu só falando um pouquinho da minha história vocacional, a minha família é do interior de São Paulo, numa cidade que se chama Birigui. Eu passei 14 anos vivendo no campo, no sítio com a minha família. Tive contato com a fé nesse ambiente. A minha família sempre foi uma família cristã, católica. E o gosto pelas coisas de Deus veio já desde cedo. Embora não era uma participação muito profunda, porque havia muitas situações que dificultavam. Acesso, por exemplo, à igreja era muito difícil, a gente ia uma vez por mês. Mas depois que eu mudei para a cidade, vim para Birigui, eu comecei a trabalhar e comecei a entrar um pouquinho mais a fundo na participação da igreja. Na época, as SEBs eram muito fortes, o movimento das SEBs, e eu comecei a participar do movimento das SEBs e depois também da própria renovação carismática, que são opostos, e engajei na vida da comunidade e comecei um discernimento vocacional com os frades capuchinhos na época, porque a minha cidade era uma paróquia franciscana. Mas eu não fiquei com os capuchinhos, eu também fiz um discernimento com os paulinos, eu não fiquei com os paulinos, até que eu despertei para a congregação dos Filhos do Coração de Maria. E a minha história vocacional ela foi muito inserida dentro da igreja, na minha paróquia mesmo, o despertar para o Cristo. Na verdade, eu considero a vocação exatamente isso, é um encontro com Cristo. Eu senti que faltava algo a mais na minha vida. E esse algo era a vida religiosa, a vida sacerdotal. Então eu comecei a fazer um processo de discernimento vocacional com os Filhos do Coração de Maria, ou conhecidos como missionários claretianos. Entrei na congregação em 1993, fiz os estudos de filosofia, fiz o noviciado no Uruguai, fiz a teologia aqui e depois eu me ordenei em 2002. Portanto, eu já tenho aí praticamente 11 anos de sacerdócio. E, de fato, é uma realização, é constante, é um desafio também ser padre, mas eu acredito que é graça de Deus. Eu olho dentro da perspectiva da graça. A vocação é pura graça de Deus. E o tema da família? O que te despertou de modo especial? Espiritualidade e família. Quando eu terminei a teologia e vim aqui para Curitiba, aliás, para Pinhais, como pároco, eu comecei a fazer a pós-graduação em espiritualidade.
porque esse foi um dos temas que sempre me chamou a atenção na teologia. E eu sempre tive uma tendência a abordar temas de espiritualidade e colocar para as pessoas a importância da espiritualidade, de viver segundo o Evangelho, segundo a vontade de Deus. E eu fiz a minha pós-graduação dentro dessa ótica, porque eu acredito que eu poderia contribuir melhor com a evangelização, com a boa nova dentro do ambiente da paróquia e também como cristão, olhando um pouquinho, estudando um pouco, aprofundando sobre a espiritualidade cristã. Agregado a isso, é claro que a família é um tema que está presente em nossa vida. Não tem como numa paróquia, numa atividade de igreja, você se desvincular do tema da família. E foi muito importante porque quando eu assumi a paróquia aqui, eu tive contato com o grupo de oração da paróquia, que também estava começando um trabalho com as famílias, o Ministério para as Famílias da Renovação Carismática. Então nós começamos assim a despertar para a necessidade de evangelizar e trabalhar profundamente a família. Então, juntando o tema da espiritualidade com a família, eu acredito que casa muito bem. E aí nós temos que entender, onde se aplica dentro da família hoje esse tema. E eu acredito assim, a nossa vida ela é uma relação de família. Eu, por exemplo, não trato aqui na paróquia os grupos isolados, mas eu trato todo mundo como a família do Coração de Maria. Nós temos muito, muito presente isso. Eu procuro ver a minha comunidade como uma família. Exemplo também da família que eu tenho, que são os meus pais, meus irmãos, e as famílias que a gente ao longo do caminho sacerdotal vai construindo. Por isso que a família é importante, A família é central dentro da nossa vida, tanto paroquial, da vida apostólica, e o sacerdócio está inserido nisso. Padre, qual é o desafio hoje para as famílias rezarem? Bom, nós vivemos numa sociedade chamada multicultural. E, querendo ou não, as pessoas elas ocupam o seu tempo com várias e várias atividades. E eu acredito que um dos grandes desafios que faz com que a pessoa não reze, ou precise rezar, é a questão do tempo. No último domingo, ou alguns domingos atrás, nós falávamos do tema das vaidades no Evangelho. E a vaidade, de certa forma, é ocupar-se com as coisas vazias. Então, às vezes, a família acaba colocando no lugar do necessário, que é um momento de oração, que é uma vida de oração, ela acaba fugindo de Deus. E a fuga de Deus é como se eu pendurasse uma série de coisas na minha árvore. Mas eu deixasse de lado o que é o mais importante. Então, um dos grandes desafios da oração hoje em dia é exatamente isso, é o tempo, é administrar o tempo. Mas administrar o tempo dando prioridades, porque não se coloca prioridades para a oração, para Deus. Não que você tenha que tirar, não vamos restringir a oração, o momento de oração, simplesmente a 1 hora, meia hora, 10 minutos, enfim. Mas eu acredito que as pessoas têm que encontrar dentro do seu dia a dia, dentro dos seus afazeres, uma maneira de rezar, conectar-se com Deus. E nisso também, claro, um dos grandes desafios é as redes sociais.
As redes sociais são uma maravilha, são uma bênção, né? A comunicação ela facilita o nosso intercâmbio, mas também nos distancia. Então, seria interessante que a própria família, as pessoas, elas aproveitassem das redes sociais para se abastecer, porque nós podemos trazer o Evangelho para dentro de casa, podemos trazer uma reflexão a partir da palavra, podemos trazer uma oração, uma devoção, enfim, por meio das redes sociais. Às vezes uma palavra, né, que me leve a Deus, que me coloque em sintonia com Deus, já basta, já me ajuda a entrar num clima de oração onde eu estiver, com quem eu estiver e com o que eu estiver fazendo. Então o desafio que eu vejo primordial é o tempo. É as pessoas encontrarem tempo para Deus. Na verdade, o desafio é criar a consciência de Deus. Então, já que o senhor tocou no tema do tempo, e a história da espiritualidade da família? Existe uma história? Bem, espiritualidade significa vida no Espírito, ou vida segundo o Espírito. Não qualquer Espírito, mas segundo o Espírito de Deus. Todas as religiões têm a sua espiritualidade. Toda pessoa tem espiritualidade, porque nós nascemos do Espírito de Deus. Nós nascemos da vontade de Deus, do amor de Deus. E o amor de Deus nos é infundido desde a nossa concepção. Portanto, o ser humano é um ser espiritual por natureza. Se nós tomamos consciência disso, nós vamos ver que a espiritualidade está na raiz da vida. Desde quando Deus cria o mundo, cria todas as coisas, Ele já coloca o seu espírito, já determina para as pessoas e para os seres que vivam segundo o seu espírito. Claro que ao longo de toda a história da humanidade, sobretudo a história da salvação, nós temos aí os grandes momentos de espiritualidade, né? No Antigo Testamento, né? Com os profetas, com os salmos, com o povo que buscava no deserto, né? A presença de Deus, a própria lei que foi dada por Deus a Moisés. Depois vem Jesus Cristo, que é a fonte da nossa espiritualidade, né? Que veio comunicar por excelência a vida segundo o Espírito. E aí começa todo um movimento a partir da ressurreição de Cristo, com o início do cristianismo, com as missões, né, os apóstolos saindo para evangelizar os povos, se começa então a pregar a espiritualidade a partir do Cristo. Então nós vemos também um movimento no início da história da igreja da fuga mundis, os monges, os eremitas, né, que fugiam para o deserto, as ordens religiosas, as ordens mendicantes, há várias associações, vários movimentos também no início do cristianismo em busca de uma espiritualidade profunda. O próprio catecumenato, né, que era a iniciação dos adultos, conduzia a uma espiritualidade, e tudo isso daí tem a ver com a família, porque a preocupação da igreja desde o início do cristianismo sempre foi com a família. Evangelizar a família. Família evangelizada é família de Deus, né? E isso acontece até hoje, quer dizer, a história da espiritualidade da família está ligada ao próprio coração de Cristo, à própria vinda de Cristo, né? Cristo veio para que todos tenhamos vida, e vida em plenitude. Então, está aí, né, a deixa. Nós podemos em outro momento aprofundar assim, a história mesmo de cada episódio, cada evento dentro da igreja, mas em linhas gerais eu diria que a história da espiritualidade, da família sobretudo, da pessoa, está ligada ao próprio Deus, né? Está ligada ao próprio Cristo. É Cristo que suscita a vida segundo o Espírito. E existe alguma dica, algum método que o
o senhor gostaria de deixar para quem está nos acompanhando? Dica espiritual mesmo para trabalhar em família? Acredito que uma das grandes revoluções que nós tivemos depois do Concílio Vaticano II foi o acesso à palavra. Todas as casas, todas as famílias têm a palavra de Deus. A Igreja oferece subsídios importantíssimos para a família hoje, para se reunir e discutir um tema, ler a partir da palavra de Deus. A própria leitura orante da Bíblia, a Lexio Divina, é uma fonte importantíssima para alimentar a nossa espiritualidade. Agregado a isso, nós temos a Eucaristia. Não se vive o sacramento da família, que é o sacramento do amor, sem a Eucaristia. A própria confissão, está em crise o sacramento da confissão. Então, é outra dica para que as famílias se estruturem, se renovem, se convertam. Momentos devocionais, né? As novenas são importantes, as orações que a família deve fazer no dia a dia, tudo é importante. Eu diria que a grande dica para a família hoje viver a sua espiritualidade é ela voltar-se para Deus. O desejo de voltar-se para Deus, de pensar em Deus, já suscita um método. Deus mesmo vai te ensinar a rezar. Mas, primeiramente, eu preciso olhar para Ele, voltar para Ele. Quando o meu coração deseja Deus, Ele me dá os meios para que eu reze. Porque, na verdade, a oração, a espiritualidade, ela vem de Deus. É Deus que toma a iniciativa. Nós correspondemos. O senhor tem bastante publicações em livros e revista. Poderia falar um pouco sobre esses temas que o senhor trabalha? Eu, na verdade, tenho 4 livros já editados pela Livraria Ave Maria. Mas eu sou escritor da revista já há alguns anos, como articulista da parte de espiritualidade, sobretudo da espiritualidade mariana. E o primeiro livro que eu lancei pela Ave Maria é um livro realmente de espiritualidade que chama Deus em Mim. São 10 reflexões para se aproximar do Altíssimo. É um livro bem simples e muitas pessoas têm considerado como um livro de cabeceira, de tão simples que ele é, mas ao mesmo tempo muito denso, muito profundo, porque ele mexe com várias situações da vida, né? Desde a vida até a morte. Então é um livro muito, muito especial, né? Que é o Deus em Mim. Depois eu lancei um outro que é sobre as orações marianas meditadas. Aqui estão a Ave Maria, a Salve Rainha e os mistérios do Santo Rosário, explicando passo por passo cada frase, o que significa, né, o que nós rezamos. Porque às vezes a gente reza a Ave Maria, a Salve Rainha, o terço e não entende o porquê dos mistérios, o porquê de cada uma das frases, né? Então, esse é mais um dos livros que nós lançamos. Por ocasião do Ano da Fé, foi lançado o Creio dos Cristãos, a profissão de fé meditada, que tem ajudado muito as pessoas como uma catequese, porque nós rezamos a oração do Creio, como é de costume na Santa Missa, mas nem sempre nós sabemos o que rezamos. Então aqui está o Creio dos Cristãos, a profissão de fé meditada. Entender, né, conhecer a nossa fé para amar. E lançamos no ano passado, que é um projeto que está sendo implantado nas dioceses, em muitas dioceses do país, que é a novena dos pais que oram pelos filhos. Esse é um projeto que surgiu do Ministério para as Famílias, da Renovação Carismática, e eu elaborei o texto, que é, na verdade, um subsídio
para que as famílias rezem pelos filhos. Então é uma novena mesmo, nós fazemos essa novena toda semana e eu tenho conhecimento de que ela já está em vários estados, em várias dioceses, e também já foi traduzida para o espanhol e sem dúvida tem sido um subsídio muito importante na evangelização da família. Então, à disposição. E eu escrevo para a revista Ave Maria. A revista Ave Maria é a revista mariana mais antiga do Brasil, sem interrupções. Então, é um ótimo subsídio de espiritualidade também. Então, são essas as contribuições que nós damos, né, para a nossa comunidade. E os livros estão nas livrarias católicas, sobretudo na livraria Ave Maria, e também em nossa secretaria paroquial as pessoas podem encontrar. Então, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço e peço que Deus abençoe esse trabalho, abençoe você de modo especial e todas as pessoas que tiveram contato com essa entrevista, né, com esse momento. Se alguém deseja aprofundar mais esse tema da espiritualidade, quiser conversar comigo, o meu e-mail é padrenilton@pcormaria.com. Padre mesmo, escreve padrenilton@pcormaria.com. Deus abençoe a vocês e abençoe você, Caio, de modo especial. Se você gostou desta entrevista, clique em gostei logo abaixo do vídeo e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para convidá-lo para acompanhar as novas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra inscreva-se que você vê aí na tela.